Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no episódio de hoje eu vou contar um caso que parece ter saído de um episódio de Além da Imaginação. Não posso dar muitos detalhes agora para não dar spoiler, mas confie em mim e fica até o final, porque essa história é surreal, mas antes de começar o episódio de novo, eu quero lembrar que os episódios saem sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, sempre às terça-feira, 10 horas da manhã, simultaneamente, no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, por favor, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Tem sempre conteúdo novo por aqui. E, para não perder o costume, se puder, já deixe o seu like nesse vídeo. E se você não gostar, você pode mudar para um dislike no final dele. Não tem problema nenhum. Além disso, me segue lá no Instagram, por favor, @falamargot, tudo junto, porque toda vez que eu posto um vídeo novo, eu aviso lá nos stories. E eu também tô sempre falando com vocês por lá. E o que mais que eu ia falar? Se ainda não tem, logo terá conteúdo exclusivo por lá também. Então, por favor, se inscreva, fique por dentro. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. O Robert Sheffran nasceu em 12 de julho de 1961. Em 1980, ele começou a estudar na faculdade comunitária Sunny Sullivan, no estado de Nova York. Esse era o primeiro ano dele nessa faculdade, então ele não conhecia ninguém lá. E mesmo sendo o começo, né, das aulas, os calouros estavam lá, né, chegando e tudo mais, mas não tinha ninguém da escola dele que tinha ido pra lá. Ou seja, ele realmente não conhecia absolutamente ninguém nessa faculdade. Mas logo quando ele saiu do carro, né, lá no estacionamento e foi andando lá em direção ao dormitório que ele ficaria, algumas pessoas começaram a acenar para ele. Outras falavam coisas do tipo: "Ai, nossa, que bom que você tá de volta." Ou: "Ah, não esperava ver você aqui esse ano." E esse tipo de coisa, assim. E claro que ele achou isso muito estranho, porque, como eu falei, ele não conhecia ninguém lá, ele nunca tinha estado lá e aquilo era muito bizarro. E teve até uma menina que chegou a abraçar o Robert, deu um beijo na bochecha dele e ele falou que ele não conhecia essa garota, né, mas ela achou que ele tava brincando ou fazendo uma piada e saiu rindo assim de perto dele. E quando ele chegou no dormitório dele, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Mais pessoas começaram a falar com ele, como se eles conhecessem o Robert, né? E quando o Robert chegou lá perto do quarto dele, assim, né? Perto da porta onde ele deveria entrar, né? Um menino falou assim: "Ai, achei que você não fosse mais voltar esse ano. Como é que você tá, Ed?" E mais uma vez, o Robert falou que não conhecia aquela pessoa, né, aquele garoto, e que ele não era esse tal de Ed. Mas, como tinha acontecido antes com a menina, ele saiu andando e rindo, o garoto, né, porque o garoto achou que ele tava fazendo uma piada, não acreditou nele. E, porque é o que parece, esse Ed era uma pessoa muito engraçada. E quando o Robert entrou no quarto dele, fechou a porta e ficou lá, né, pensando: "Meu Deus, claramente alguém está me confundindo com esse tal de Ed, que deve ser muito parecido comigo, né?" Mas aí alguém bateu na porta dele e quando ele abriu, o Robert, né, o garoto do outro lado ficou olhando pra cara dele assim, né, tipo, chocado. E aí esse menino se chamava Michael e ele era o melhor amigo desse tal de Ed. O Michael perguntou pro Robert se ele era adotado. E o Robert respondeu que sim, que ele era adotado. O menino perguntou se o aniversário do Robert era 12 de julho. E o Robert respondeu que sim, também, né? Então o Michael explicou pro Robert que o Ed tinha estudado lá até o semestre passado, e ele morava nesse mesmo prédio que o Robert estava morando. Mas o Ed tinha trancado a matrícula dele para aquele ano letivo, né? E por isso tava todo mundo achando estranho ele tá lá na faculdade e lá no dormitório. Só que não era o Ed, era o Robert.
Então, o Michael falou que ele muito provavelmente deveria ser irmão gêmeo do Ed, porque eles eram muito parecidos, parecidos não, eles eram idênticos mesmo, e eles faziam aniversário no mesmo dia, então, tipo, ele tinha certeza absoluta que eles eram gêmeos. Então, eles ligaram pro Ed pra marcar um encontro e, na verdade, o Ed não estranhou a ligação deles, porque outros amigos da faculdade já tinham ligado pra ele, porque eles acharam que eles tinham visto o Ed na faculdade, mas não era o Ed, era o Robert. Então, o Michael e o Robert entraram no carro e foram até a casa do Ed. Bom, a casa do Ed ficava a mais de 2 horas de distância, então quando eles chegaram lá já estava bem tarde da noite. O Ed se chamava Ed Gallant, porque ele tinha sido adotado pela família Gallant, e quando ele viu o Robert foi conexão instantânea, parecia que eles tinham crescido juntos, que eles se conheciam a vida inteira, e eles tinham a mesma voz, eles tinham a mesma cara, eles raramente não, né, eles realmente pareciam mesmo a mesma pessoa. Rapidamente, a história foi parar no jornal, né, porque esse caso era extremamente bizarro. Imagine só você chegar na faculdade e descobrir que alguns meses antes, o seu irmão gêmeo, que você nem sabia que existia, tava lá, morando no mesmo dormitório que você. É, tipo, muita coincidência, né? Então, foi parar no jornal essa história. O primeiro jornal a cobrir essa história foi um jornal local chamado Newsday. Claro que eles queriam primeiro confirmar se eles eram irmãos mesmo. E na hora que o repórter viu os dois juntos, ele teve certeza de que eles eram realmente gêmeos. O jornal fez a matéria com eles, contando a história dos irmãos gêmeos separados no nascimento e que se reencontraram por coincidência, por causa da faculdade. Todo mundo adorou essa história, né? Então, foi maior sucesso e todo mundo tava falando sobre isso. E a cara dele estava lá, né? Estampada nos jornais. Tudo lá. Então, o telefone da casa dos pais do Ed tocou. E aí você pensa, né? Alguém tá ligando pra dizer que não, que eles não são irmãos nada. Porque foi isso que eu pensei e eu estava enganada. Quem estava ligando era um homem chamado David Kellman. E ele tinha visto a matéria no jornal depois que os amigos dele ficaram falando pra ele ver o jornal, que ele tinha que ler o jornal. Então ele foi lá e pegou, né, comprou o jornal e leu a matéria. E ele tava ligando porque ele nasceu no mesmo dia e no mesmo hospital do que os meninos. E ele era idêntico a eles. E, tipo, quando a mãe do Ed escutou isso no telefone, ela falou assim: meu Deus, eles estão saindo da madeira. Isso realmente foi ela que falou isso, tá? Não tô exagerando. Ou seja, eles não eram gêmeos, eles eram trigêmeos, que tinham sido separados no nascimento. Mas se você acha que a história acabou por aqui, fica aí que tu não sabe de nada, inocente, tu vai ficar muito surpresa ainda. O Robert e o Ed foram até a casa do David e eles se conectaram na hora, né? Porque isso foi muito estranho, porque eles cresceram em casas diferentes e até alguns dias antes eles não sabiam nem da existência um do outro, né? E agora era uma coisa absurda, assim, era como se eles tivessem passado a vida inteira juntos. Eles estavam, tipo, muito grudados. Foi uma conexão muito instantânea. E aí, o jornal fez uma nova matéria contando que eles não eram gêmeos, e sim trigêmeos. E depois, né, que a história estourou pelo país inteiro e até fora dos Estados Unidos mesmo, eles foram em vários programas de TV, eles deram entrevistas para vários jornais, deram entrevistas para várias revistas também. E as pessoas ficaram muito, né, curiosas e muito interessadas neles.
E eles falavam nessas entrevistas que era muito engraçado, porque eles tinham muita coisa em comum, apesar de terem sido criados em ambientes completamente diferentes. Tipo, eles fumavam o mesmo cigarro, eles tinham os mesmos hobbies, eles gostavam das mesmas coisas. E nas entrevistas dá até pra você ver, né, dá até pra perceber que eles tinham até os mesmos trejeitos, assim, falando, e eles até completavam as frases um do outro. Então, tipo, era muito bizarro. E eles foram morar juntos depois disso. E com o passar dos anos, cada um construiu a sua família, né? Mesmo. Mas eles continuaram juntos. E por um tempo eles abriram um restaurante em Nova York. E esse restaurante se chamava Triplets, que é três gêmeos em inglês, né? E foi um sucesso no primeiro ano, no começo ali. Eles fizeram mais de $1 milhão na época, mas no segundo ano os meninos começaram a brigar muito, né, por causa do negócio, porque eles não estavam mais conseguindo concordar, né, em como lidar com o negócio, né, como tocar pra frente o negócio. E aí foi nesse ponto que o Robert decidiu sair do negócio, né, da sociedade deles. Mas, enquanto tudo isso estava rolando lá na vida dos meninos, os pais deles estavam muito irritados e com muitas perguntas, claro, né? Tipo, por que que eles foram separados e, principalmente, por que que eles não foram avisados que os meninos tinham irmãos gêmeos, né? Durante o processo de adoção. Porque eles não sabiam, ninguém falou pra eles. Os três meninos tinham sido adotados por suas respectivas famílias, né? Através de uma agência, que era uma agência muito conceituada, digamos assim, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E o nome dessa agência de adoção é Louise Wise Services, sediada em Nova York, como eu falei. E é agora que a história vai tomar um rumo que parece roteiro de filme, mais do que já é até agora. As famílias dos meninos fizeram uma reunião com a agência exigindo uma explicação, né? Do porquê que eles tinham sido separados e não tinham sido avisados, principalmente. O pessoal da agência falou que não tinha falado nada, porque seria muito difícil arrumar pessoas que adotassem os três meninos juntos. Então, eles acabariam indo parar no orfanato. Por isso, a agência teria optado por não avisar sobre os irmãos um do outro e colocar cada menino em uma casa separada. O pai do David ficou muito irritado. Eu ia falar um palavrão, mas ele ficou muito irritado. Porque ele falou que se ele soubesse que o David era trigêmeo, ele teria adotado os três meninos juntos. Mas ele nunca soube, na verdade nenhuma família soube até aquele momento, né? Porque eles nunca foram avisados. E as famílias não estavam acreditando na história que a agência estava contando, mas eles não tinham mais o que fazer, né? Não tinha mais como consertar isso, porque os meninos já estavam adultos já, né? Então, tipo, o estrago já tinha sido feito. E depois que eles saíram da reunião, o pai do Robert teve que voltar lá dentro. Obrigada, vizinho, por ter batido aí. Depois, o pai do Robert teve que voltar lá dentro porque ele tinha esquecido o guarda-chuva e ele viu o pessoal da agência brindando que eles tinham encerrado o assunto. E ele achou isso muito suspeito. As famílias não estavam satisfeitas com as explicações que a agência tinha dado para eles, então eles decidiram contratar advogados para investigar essa história mais a fundo, né? E quem sabe depois processar a agência mesmo, porque isso foi muito antiético da parte deles, né? Mas essa agência, como eu falei, era muito prestigiada, muito influente, e os advogados que eles contratavam sempre acabavam dando para trás depois de um tempo, assim, pegavam o caso, pesquisavam um pouco e davam para trás. Então, depois de um tempo, eles acabaram desistindo, né, de pesquisar isso mais a fundo, e ficou por isso mesmo. Voltando aos trigêmeos,
Depois que o Robert saiu da sociedade, do restaurante, isso meio que deixou a relação deles um pouco balançada. O que mais pareceu se afetar com tudo que tinha acontecido, desde o lance do restaurante até o lance da agência, foi o Ed. Isso porque tudo que ele queria era manter a família unida, né? Ou seja, na verdade, as famílias, né, unidas. E agora tudo parecia estar ruindo. Então ele começou a dar sinais bem fortes de depressão. Ele chegou a ficar internado durante 3 semanas em uma clínica, né, psiquiátrica. E logo depois que ele saiu do hospital, ele acabou tirando a própria vida. E isso foi em 16 de junho de 1995. Mas a história não acabou por aqui, que agora vai ficar bem bizarro. Um pouco tempo antes do quadro do Ed piorar drasticamente, o jornalista Lawrence Wright encontrou um estudo científico que foi realizado em Nova York. Nesse estudo, né, eles separaram gêmeos idênticos em diferentes casas, em diferentes famílias. E isso foi para analisar o desenvolvimento dessas crianças. O intuito era analisar quanto do indivíduo, da psique, da mentalidade, de uma pessoa, né, é genética e quanto que é o ambiente em que ela cresce. Se é a genética que molda uma pessoa ou se é o ambiente em que ela está inserida. E mais, o Lawrence descobriu que todas as crianças que foram envolvidas, né, nesse estudo, que foram as cobaias desse estudo, vieram da mesma agência de adoção, que foi a Louise Wise Services. O Lawrence entrou em contato com o Robert e com o David e contou isso para eles. Eles ficaram revoltados por descobrirem que eles tinham sido separados por causa, né, de um experimento, e eles levantaram a hipótese de isso ter impactado de alguma forma, né, negativamente a saúde mental do Ed, o que acabou causando a morte dele depois. O Lawrence publicou o que ele tinha descoberto e depois que a matéria estourou, 2 mulheres também se apresentaram e disseram que elas também foram gêmeas, quer dizer, elas foram não, né? Elas eram gêmeas idênticas e elas também foram separadas no nascimento e elas também tinham sido adotadas, né, através dessa mesma agência. Então, muito provavelmente, elas também eram cobaias desse mesmo estudo e as 2 também tinham desenvolvido depressão por causa disso. A agência, né, o pessoal da agência admitiu que eles tinham sido, sim, a ponte para esse estudo, mas eles não falaram mais nada sobre quem era o responsável, nem nada, e eles nunca responderam por isso legalmente. Tipo, ninguém foi preso, nem nada, nunca foram responsabilizados. O responsável pelo estudo científico era um doutor, quer dizer, foi um doutor, né, chamado Peter Bella Neubauer, que era um psiquiatra e um psicanalista infantil. O Lawrence foi atrás desse médico, mas ele se recusou a responder qualquer pergunta sobre o estudo. O doutor Neubauer nunca publicou o resultado do estudo. Ele morreu em 2008 e antes dele morrer, ele colocou todos os documentos e todos os resultados desse estudo que ele fez selados nos arquivos de Yale, e os arquivos só poderão ser lidos e publicados em 2066. O que é uma pena, porque provavelmente eu não estarei mais viva e eu adoraria saber qual foi o resultado, né? Qual foi a conclusão que ele chegou disso tudo. Mas as pessoas acreditam que ele fez isso para garantir que as cobaias, né, que ele usou e todas as pessoas envolvidas, né, tanto pesquisadores e tudo mais, todo mundo que estivesse envolvido no estudo, já estejam mortos quando o estudo for publicado, né? E a gente sabe dos 3 gêmeos e dessas outras gêmeas, mas como tudo está selado
Pode ser que tenham ainda outros pares de gêmeos que foram separados lá e a gente não faz a menor ideia. No documentário Three Identical Strangers, Três Estranhos Idênticos, a ex-assistente pessoal do Dr. Neubauer, que se chama Natasha Josefowicz, nossa, difícil o nome dela, diz que ela não participou do estudo, não sabe o resultado do estudo, mas que ela acredita que, olhando o exemplo dos trigêmeos, fica claro que a genética que faz o indivíduo, visto que eles eram super parecidos e cresceram em casas completamente diferentes. O Robert, por exemplo, foi colocado em uma casa de classe média alta, o Ed em uma casa de classe média média e o David foi colocado em uma casa de classe média baixa, né? E não só isso, o David também, os pais do David, né, eram imigrantes e eles nem falavam inglês dentro de casa, então a língua materna dele, no caso, nem era o inglês. No documentário, o Dr. Lawrence Perlman, que foi um assistente do Dr. Neubauer, disse que eles pesquisaram as famílias antes de decidir para qual família cada gêmeo iria. E que eles não estavam só fazendo a pesquisa de se era genética ou ambiente, né? Eles também estavam estudando o impacto da figura masculina na criação da criança. O pai do Robert era médico, não ficava muito em casa, mas ele se dedicava muito ao filho. O pai do David estava sempre presente e era super amoroso com o filho. Já o pai do Ed era professor e era muito duro. E ele tinha muitas regras e ele era mais frio. Então, ele não confirma esse doutor no documentário, né? O que falou no documentário, ele não confirma, mas ele deixa aberto que isso poderia ter contribuído para o Ed desenvolver depressão na vida adulta. Mas eu não vou entrar muito em detalhes do estudo, porque a gente não tem o resultado do estudo e a gente não tem nem o estudo em si, né? Então é tudo achismo. Então é tudo especulação, então não adianta eu ficar falando daqui. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você já conhecia esse caso e o que você acha. Somos resultado da genética ou somos resultado do ambiente que a gente cresce? Quem viu o vídeo de Fatos Sobre Mim sabe que eu sou trigêmea. E apesar de eu não ter convivido com os meus irmãos, né, porque eles nasceram, eles morreram logo no parto, né, enfim, eu consegui me relacionar muito com esse caso, porque eu fiquei pensando, imagina só se meus irmãos não morreram no nascimento e eles estão espalhados aí pelo mundo, né, porque a gente está sendo estudado por alguém, antieticamente. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Então, pessoa maravilhosa, se você chegou até aqui, comente trigêmeo. A palavra da semana está aí, por aí. Eu não vou mais falar sobre ela, que eu vou deixar isso tipo de easter egg só pra quem é inscrito mesmo, pra quem é presente. Quase esqueci de falar que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder ser membro, o link está na descrição. E também tem o botão Seja Membro aí embaixo. E então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não, próximo vídeo não, próximo episódio. Beijo!